Quando você escuta a palavra dragão, o que exatamente vem na sua mente? Provavelmente um lagartão gigante, com 2 asas e 4 patas. Talvez até uma criatura super inteligente, feroz, quase um humano em forma de besta. Ou talvez um ser inocente, esperto e até mesmo fofinho como seu pet de estimação. Por décadas a fantasia moderna, que nasceu na literatura e mais tarde foi para o cinema e televisão, nos entregou diferentes versões dessas criaturas fantásticas. No entanto, foi George R. R. Martin, com Game of Thrones, que de uma única vez quebrou diversas dessas regras e padrões sobre os dragões, nos entregando criaturas totalmente diferentes do que já tínhamos visto antes. Afinal, por que os dragões de Game of Thrones e House of the Dragon são tão diferentes das outras obras de fantasia? O que o Martin de fato mudou nessas bestas, criando dessa forma uma das maiores polêmicas entre os fãs e amantes de dragões? E por que o design dele sobre dragões é ao mesmo tempo tão genial e tão controverso? No vídeo de hoje, galera, nós vamos entrar de cabeça na estrutura e no formato dos dragões do universo de Game of Thrones e descobrir por que eles são tão diferentes de tudo que já vimos em outras obras. Já deixa sua inscrição aí embaixo no Voo Dragão e também confere o seu like para continuar apoiando o nosso conteúdo. Combinado? Então bora pro vídeo. Antes de tudo, galera, pra gente entender afinal o que o Martin fez, precisamos conhecer o que veio antes dele, como era o dragão clássico até então. Como alguns de vocês já sabem, as Crônicas de Gelo e Fogo, que são os livros que inspiraram Game of Thrones, começaram a ser escritos lá em meados dos anos 90, quando os dragões já eram criaturas muito exploradas e consolidadas na fantasia. Foi lá nos anos 70 e 80 que Dungeons & Dragons definiu o dragão padrão, que vemos em quase todo lugar. Um réptil gigante, com 4 patas firmes no chão e 2 asas separadas crescendo nas costas, um design de 6 membros chamado de Hexapod. Mais do que isso, eles eram pura magia. Cuspiam fogo sim, mas também gelo, ácido e relâmpagos. E foi esse design que o cinema dos anos 90, como o filme Dragonheart, Coração de Dragão, lá de 1996, usou como base. A segunda frente que consolidou o dragão foi a literatura clássica, que focou mais na personalidade em si. E aqui nós temos 2 extremos. De um lado, o dragão sábio e maligno. Um exemplo perfeito e muito conhecido é Smaug, lá de Hobbit do Tolkien. O Smaug não é apenas um animal, ele é praticamente uma pessoa, com personalidade completa. Ele fala, é irônico, arrogante e motivado pela pura ganância de guardar o ouro. Ele é um personagem com quem você dialoga. De outro lado, nós temos o conhecido dragão companheiro. O melhor exemplo desse tipo de dragão que todo mundo conhece é o Banguela, de como treinar seu dragão lá de 2010. Ele é essencialmente um gato ou cachorro gigante com asas. É basicamente um pet, muito fofo, domesticado, leal. Mas antes mesmo disso, o filme Dragonheart já havia nos mostrado algo parecido, com o dragão Draco, que era um ser antigo, sábio, nobre e que formava uma parceria com o humano. Então era mais ou menos esse cenário que o Martin encontrou nos anos 90, quando começou a escrever os livros de Game of Thrones. Dragões de 6 membros, super mágicos, que falavam como vilões super inteligentes, ou até mesmo agiam como parceiros nobres e leais. E foi essa tradição que o George R. R. Martin decidiu quebrar no universo de Game of Thrones com as Crônicas de Gelo e Fogo. A partir daí, o autor propôs um novo tipo de dragão, diferente tanto em personalidade quanto em forma física, que jamais havia sido visto antes. A primeira grande diferença, galera, dos dragões do Martin, que qualquer um percebe logo de cara, é que eles têm 2 pernas. Dessa forma, as asas dos dragões são os braços, ou os membros frontais, e isso muda tudo. O Martin baseou seus dragões em animais reais, tal como aves e répteis que vemos na natureza aqui do mundo real mesmo. Ele queria, no final das contas, uma criatura que biologicamente fizesse sentido. Na natureza, asas são membros que evoluíram, não são membros extras, assim como os dragões clássicos têm. Lá em 2024, durante a exibição na segunda temporada de House of the Dragon, o próprio George R. R. Martin voltou a falar desse assunto quando ele ficou irritado com o símbolo que estava sendo usado lá da casa Targaryen na série, visto que o brasão oficial da casa, usado em House of the Dragon, mostra um dragão com 4 patas. Esse pequeno detalhe, que para a maior parte das pessoas parece bobo, enfureceu o autor, dizendo que de fato, nas culturas medievais e do mundo real, os dragões eram representados sim com 4 patas. No entanto, aqui no nosso mundo real, nunca ninguém viu um dragão. Diferente de Westeros, onde essas criaturas existem de fato e são documentadas, inclusive estudadas lá na cidadela. E sim, os nerds de plantão, assim como eu, sabem. Tecnicamente, isso é chamado no dicionário de fantasia de Wyrm, ou Serp. E o Martin falou sobre toda essa confusão que vem à tona lá no seu blog, dizendo, abre aspas, grande parte da confusão sobre o número correto de patas de um dragão
tem raízes na sua heráldica medieval. Inicialmente, ambas as versões podiam ser vistas em escudos e estandartes, mas ao longo dos séculos, à medida que a heráldica se padronizou, os arautos passaram a chamar as criaturas de 4 patas de dragões e os seus parentes de 2 patas de Wyrms. Ele continuou dizendo: os dragões existem de fato no mundo de Westeros, e também Wyrms, lá em Sotoros. Então, meus próprios arautos não tinham essa desculpa. Logo, em meus livros, os brasões da casa Targaryen têm 2 patas, assim como deveria ser. Por que algum habitante de Westeros colocaria 4 pernas em um dragão, quando poderia ver um de verdade e seus membros? Minhas víboras também têm 2 pernas. Elas diferem dos dragões do meu mundo, principalmente em tamanho, coloração e ainda a capacidade de cuspir fogo. No final das contas, galera, os dragões e o Martin criados para o universo de Game of Thrones respeitam, acima de tudo, uma lógica evolutiva, natural, quase como se fossem criaturas tangíveis que poderiam existir aqui no nosso mundo real. E o autor, com toda a razão, fez questão com que isso seja seguido nas suas adaptações. Outro ponto é que o Martin bate bem forte em relação à anatomia de seus dragões é no tamanho das asas em relação ao corpo. De acordo com ele, seria impossível que uma criatura tão grande e pesada conseguisse levantar o voo com asas tão pequenas. Isso ele também acaba comentando dizendo: muitos dragões de fantasia têm essas asinhas minúsculas que jamais permitiriam que uma criatura dessas decolasse. E apenas 2 patas. As asas são as patas dianteiras. Os dragões quadrúpedes existem apenas na heráldica. Nenhum animal que já viu na Terra tem 6 membros. Pássaros têm 2 patas e 2 asas. Morcegos também, assim como dinossauros voadores e outros seres que aqui existiram. Mas as revoluções dragões feitas nas obras do Martin não pararam por aí. O autor foi bem mais longe e resolveu também transformar completamente a maneira com que essas criaturas no seu universo pensam e se comportam e agem. Enquanto aí em Senhor dos Anéis nós temos Smaug, um dragão que no final das contas tem a personalidade tão complexa quanto a de ser humano, que fala e argumenta perfeitamente, tem uma memória excepcional e até mesmo motivações que vão desde a sua obsessão por riqueza quanto vingança. Do outro lado, nós temos o dragão Pet, como eu falei anteriormente, ainda muito racional, porém amigável, carismático e brincalhão, como o famoso Banguela de como treinar seu dragão. Antes disso, tivemos outros exemplos, como o próprio Mushu, lá da Milan, extremamente engraçado, que serve como um animal de estimação para a protagonista. Entre esses 2 extremos, galera, o Martin resolveu colocar a personalidade dos seus dragões bem ali no meio. Os dragões de Game of Thrones, assim como a gente viu, não falam. Eles não são pessoas como qualquer outro personagem da história, com lógica, traumas ou pensamentos racionais. E sim, criaturas com instintos complexos, lealdade, fúria, mas ainda assim animais no final das contas. E isso ainda assim não isenta o fato dos dragões lá de Game of Thrones e até de House of Dragon terem uma própria personalidade. Isso é visto tanto na série quanto nos livros. O Caraxes do Daemon, por exemplo, é territorial, agressivo, ciumento e teimoso. Ele age como um cão de guarda mal-humorado, ferozmente leal ao seu dono, mas absolutamente perigoso para qualquer um que se aproxime. Já Syrax da Rhaenyra Targaryen é mais dócil, mais caseira, enquanto a Vhagar, a Vhagar é a definição de uma velha senhora rabugenta. Ela é lenta, cansada e age por instinto e tamanho, muitas vezes ignorando os comandos do seu cavaleiro. E se você tem pets em casa, seja um doguinho ou até um gato, deve entender muito bem o que eu tô falando aqui. Afinal, todos eles têm uma personalidade própria, assim como os dragões aí de God. Porém, se os dragões do Martin são quase animais selvagens que agem em grande parte por instinto, como diabos eles se conectam com seres humanos e são tão leais a eles, tal como qualquer outro animal racional seria? E é aqui, nesse ponto, que mora um dos maiores diferenciais de toda a mitologia dos dragões criados pelo Martin. Em histórias como Eragon, a conexão com o dragão é algo mágico e até mesmo telepático. Já em Como Treinar Seu Dragão, é um simples vínculo de amizade e afeto. Agora, no universo de Game of Thrones, a conexão se dá por algo totalmente diferente: o sangue e o domínio. Assim como eu já falei aqui no canal, e como é mostrado no começo da abertura da 2ª temporada de House of the Dragon, os dragões foram criados a partir de rituais mágicos, que fundiram partes de outras criaturas com sangue valeriano. Dessa forma, os dragões valerianos, assim como os Targaryens e Velaryon, têm o mesmo sangue correndo em suas veias. Não é à toa que você precisa, obrigatoriamente, ter o sangue valeriano para domar um dragão nesse universo. No entanto, como a gente já viu, não apenas o sangue, mas também precisa impor respeito sobre a criatura, uma forma de vínculo de dominação e lealdade sobre a mesma. Esse vínculo, galera, é tão forte que em muitos casos os dragões compartilham da mesma personalidade com seu montador, assim como eu falei anteriormente. O Daemon, por exemplo, é caótico e agressivo, assim como o Caraxes.
um dragão acaba se tornando uma extensão da vontade do seu cavaleiro. Então essa é a mágica. O animal realista que o Martin criou, tanto na sua anatomia, corpo e mente, só pode ser controlado por essa coleira mágica, o vínculo de sangue. E é isso que torna os dragões as armas de guerra perfeita. E é por isso que sem um Targaryen, ou um montador com sangue valeriano, o dragão é apenas uma fera incontrolável, ou seja, um dragão selvagem. Isso, galera, obviamente não faz os dragões de Game of Thrones melhor ou piores do que qualquer outro dragão que aparece em outras obras de fantasia. Isso aqui não é de fato uma competição para ver qual universo tem os melhores dragões, sejam eles mais carismáticos ou realistas. Até porque cada universo funciona de um jeito diferente. Os dragões de Game of Thrones, no final das contas, são dragões coerentes e verossímeis com o próprio universo da saga e com a mensagem que ela quer passar. Um universo que trata, acima de tudo, sobre a natureza humana, o conflito de ideologias e, o mais importante, os limites do poder. E é exatamente isso que os dragões de Game of Thrones são, a manifestação física do poder, que pode tanto salvar, libertar, quanto matar ou destruir. Eles não são amigos fofos como Mongella, mas também não são vilões falantes como Smaug, porque a história, no final das contas, não é sobre eles. A história é sobre o que acontece com os humanos quando eles têm acesso a esse poder tão destrutivo. Mas e você aí? O que acha disso? Você prefere o realismo brutal do Martin com os dragões ou a magia clássica do Tolkien ou Dungeons & Dragons? E qual é o seu dragão favorito de toda a fantasia? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente continuar essa conversa. Por hoje era isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!